Como reagir com a ansiedade? Eu vou orientar aqui então. A base é na hora você aprender a lidar com ela, regular o sono, regular a alimentação, regular todos os fatores que interferem na ansiedade. O que acontece se uma pessoa não souber reagir? Adoro essa pergunta, é muito interessante. Então, o que acontece se uma pessoa não souber reagir à ansiedade? A pessoa pode ir para vícios ruins, como por exemplo, se cortar, uso de substâncias, uso de bebida alcoólica. Ela pode ir para um caminho ruim por não saber reagir. Tá? Ela pode ir para um caminho horrível aí em relação à ansiedade. Quais são os sintomas de pessoas que têm algum problema? São sintomas gerais, né? São sintomas gerais. A pessoa pode ter algo simples, né? Pode ter uma ansiedade mais ali, um começo de ansiedade, começa a ter só um desconforto no corpo e crises curtas, como ela pode ter uma crise de pânico intensa, duradoura e parece que vai morrer e nunca termina. Tá? Ela pode ter esses problemas. Quais são os sintomas de pessoas que têm algum problema? Assim, você tem que olhar se você está tendo impedimento de fazer alguma coisa normal na tua vida. Eu acredito que é um critério. Se alguma coisa está te prejudicando a ponto de você não conseguir levar uma vida normal ou você não consegue fazer algo que você gostaria muito. Tá? Eu acho que é um critério assim, também pela pergunta ser bem vaga, né? Porque qualquer problema que a gente pode estar falando. O que é ter saúde mental? Então, ter saúde mental é ter uma cabeça boa para os problemas que vão vir. Porque uma das certezas da vida é que virão problemas. A gente só tem uma certeza na vida que é a morte. E até a morte vai ser um problema para os que ficaram. Então, assim, a única certeza mesmo que a gente tem é que vão vir problemas. A certeza real. E problema é a definição de qualquer coisa que precisa ser resolvida. Problema financeiro precisa ser resolvido com dinheiro. Um problema alimentar, né, precisa ser resolvido com soluções alimentares. Um problema psicológico precisa ser resolvido com questões psicológicas. Então, problema é tudo que vem. Tudo que precisa ser resolvido é um problema. Então, a certeza da vida é que problemas virão. Quais os sintomas a serem observados para saber se a sua saúde mental está abalada? Tenta observar nos últimos períodos, né? Se você tem ganhado muito peso, tem perdido muito peso, tem ganhado muito sono, tem perdido muito sono. Tenta ver como estão as suas relações. Tenta ver se você está dormindo direito. Tenta analisar a tua rotina. Esse ponto específico mesmo é bom com um profissional da saúde, né? Com um psicólogo, porque ele vai conseguir avaliar melhor para dizer se você tem ou não um problema. E se você tem a possibilidade, né, se você tem a necessidade de uma avaliação, né, a possibilidade de saber se você tem algum problema ou não, é interessante fazer. Então você avalia, vê se tem algum problema, vê se não tem e trata se for o caso. Como reagir... Ah não, essa já foi. As pessoas realmente sofrem por ansiedade ou é apenas uma forma de colocar culpa no dia a dia? Então, existem pessoas que realmente sofrem com ansiedade. E um exemplo disso são as pessoas que têm algum dos transtornos que eu citei, que têm realmente. Mas também existem pessoas que não sofrem de ansiedade e usam desse discurso para uma coisa que a gente chama de ganho secundário. O que é ganho secundário? Quando a gente está doente, gripado, por exemplo, está com alguma coisa, a gente ganha a regalia de ser cuidado pelo outro. E com a ansiedade não é diferente. Então, se a pessoa forjar uma suposta ansiedade, ela vai ganhar regalias, ela vai ganhar carinho das outras pessoas e vai deixar ela melhor. Esse carinho vai fazer com que ela finja ter ansiedade para apenas ter esse ganho secundário.
como um caso de uma senhora, né, que eu atendi, tinha uns mais de 10, 20 anos aí que ela já dizia que queria morrer e não sei o que, dizia que queria morrer, e conversando ali com a família, né, que eu atendia também a filha, ela falou que não, que essa vontade apareceu muitas vezes, que ela ameaçou um monte de vezes e tudo, e é sempre com intenção de ganhos ali, naquele caso específico, né? Na verdade foi a Nora, agora eu me lembrei do caso, e ela acabou não voltando nos atendimentos. É uma pessoa que, pelo que a família relata, é bem difícil dela engajar em alguma atividade. Enfim, é uma das questões aí que foi trazida. Então, sim, existem pessoas que vão se aproveitar da ansiedade. Aqui, o que causa ansiedade e quais os sintomas da ansiedade são perguntas que eu já respondi. Né? A ansiedade pode ser causada por qualquer coisa. Não é o que acontece, e sim como cada pessoa interpreta. Pode ser uma coisa mais leve para alguns e mais pesada para outros, como não. E o sintoma da ansiedade, são esses que eu falei. Né? Esses são os sintomas da ansiedade. Toda uma relação, né, que a pessoa tem com a ansiedade. Por exemplo, a pessoa pode ter dificuldade de interagir porque se sente ansiosa, pode não lidar bem com algum trauma, ela pode ter o toque, que é uma obsessão, que é uma ansiedade muito forte, e para isso ela tem uma compulsão, que é agir de maneira mais rígida, digamos assim. Então, assim, a ansiedade tem diversos fatores e diversos sintomas. Então, o que você deve observar? Você deve observar comportamentos ou situações que você suspeita de alguma irregularidade, suspeita que não é normal. E ao consultar com profissionais aí da saúde, você tira a dúvida e até resolve se tem ou não esse problema. Uma pessoa com ansiedade tem dificuldade para emagrecer? Sim, totalmente. Então, assim, se a pessoa é muito ansiosa e ela quer emagrecer, provavelmente ela está com sobrepeso ou obesa, né? Considerando aí os casos que eu atendi. E nesse caso, a pessoa tem dificuldade de emagrecer. Então ela tem dificuldade de engajar nos comportamentos relacionados ao emagrecimento. Por exemplo, acontece alguma coisa, a resposta é comer. Dá alguma coisa, a resposta é comer. E sempre que a resposta for só comer, ela não vai conseguir passar por essa etapa. Então é muito importante que ela trabalhe alguns pontos para conseguir lidar com isso. Tá? Então é muito importante conseguir se abrir mais para tratamentos, também psicológicos. Às vezes a pessoa tenta remédios, apenas remédios, e isso pode funcionar apenas no curto prazo. Então o atendimento psicológico é recomendado. E para emagrecer tem diversos pontos que devem ser trabalhados: sono, alimentação, atividade física, questão hormonal, ingestão de água, né? São os 5 principais. Então, assim, trabalhe esses pontos, né, com um profissional competente e provavelmente você vai conseguir emagrecer. Saúde pode atrapalhar o aprendizado? Então, naturalmente, tudo vai atrapalhar, né? Assim, todos os problemas que a gente tem, eles vão atrapalhar ou vão interferir em tudo que está na nossa vida. Por exemplo, falando só do sono, né? A ansiedade interfere no sono, assim como em outros aspectos da vida. E falando só do sono, o sono interfere para emagrecer? Muito, tá? Totalmente, assim. Quem é da área da saúde aí pode comprovar para mim. E o sono interfere no aprendizado? Também demais, assim. Duas das coisas que o sono mais interfere aí é na saúde física e no aprendizado. Só para vocês terem noção, né, do exemplo, dormindo menos, você vai se sentir mais cansado. Você vai estar mais apto a comer besteiras e ficar em telas, e menos apto a fazer atividade física. Um exemplo. Do aprendizado. Dormindo menos, você vai estar mais cansado
e vai sentir menos vontade de tarefas árduas e difíceis, como estudar. Além de que a tua memória, o teu foco e o teu aprendizado vão estar reduzidos, né? Então, um exemplo em relação à ansiedade, saúde mental e sono de dois problemas.